Os nazistas jamais imaginaram que uma professora surda utilizava a linguagem de sinais para salvar vidas. O oficial invadiu a sala de aula sem bater a porta. Era o jeito habitual deles, sem avisos prévios, pois pedir licença ia contra tudo o que representavam, especialmente ao entrar numa escola para crianças surdas em Berlim, no ano de 1942. Ali, uma docente de 43 anos permanecia de costas para a entrada, rabiscando algo no quadro negro. Ela não se virou. O oficial aguardou um instante, pigarreou e depois bateu o pé no chão com a bota. A professora continuou escrevendo. Um dos agentes dela tocou seu ombro. Só então ela se virou, avistou o oficial e exibiu no rosto a reação de quem de repente percebe a presença de gente no ambiente. Uma expressão autêntica, convincente ao extremo, exatamente a face de alguém que não ouvira a chegada de ninguém, porque nada podia escutar, pois Hildegard Sálvio era surda desde os 4 anos. Fazia 39 anos que ela não captava som algum do mundo. O oficial falou com ela. Ela apontou para os próprios ouvidos e depois para o caderno em sua mesa, sinalizando que ele podia escrever o que precisasse comunicar. O oficial, incomodado como quem depende da voz para impor autoridade e agora se vê sem essa ferramenta, rabiscou no papel perguntas sobre atividades suspeitas na escola, alunos com condutas estranhas ou visitas não autorizadas ao local. Hildegard leu, assentiu com gravidade, pegou a caneta e redigiu uma réplica meticulosa e totalmente inócua sobre a rotina escolar cotidiana, sem qualquer informação útil, mas com a formalidade precisa de quem leva a sério as indagações das autoridades. O oficial examinou a resposta, achou-a adequada e partiu. Assim que a porta se fechou, Hildegard se voltou para seus 16 alunos, que assistiram a tudo em silêncio total. Que silêncio era aquele de quem não ouve, mas observa cada detalhe. Viram o oficial chegar, a professora reagir com serenidade e ele sair de mãos vazias. Hildegard os encarou um a um e com as mãos, em linguagem de sinais, o idioma que os nazistas nunca se deram ao trabalho de compreender, pois o viam como gíria de inferiores. Transmitiu 3 palavras: tudo está bem. O que o oficial ignorava, e nenhum dos 11 registros em 4 anos logrou desvendar, era que naquela sala de crianças surdas em Berlim, 1942, operava um dos esquemas de comunicação clandestina mais engenhosos e indetectáveis de toda a resistência alemã. Um sistema erguido sobre uma língua que os nazistas tanto menosprezavam que nem sonharam em monitorá-la, transformada por uma professora surda na arma mais muda da guerra. Eis o que ocorreu. Parte 1. O mundo antes das trevas. Quem era Hildegard? Para compreender Hildegard Wyss, é preciso primeiro captar o que significava ser surdo na Alemanha do início do século XX, já que a surdez não era mero problema médico, mas uma condição social que moldava quase tudo na existência de alguém, das expectativas familiares às chances oferecidas pelo mundo. E Hildegard navegou por esse terreno a vida inteira com uma mistura de esperteza prática e teimosia serena, qualidades que seus conhecidos sempre descreviam com as mesmas expressões, sem nunca terem combinado. Diziam que Hildegard era impossível de amedrontar, não no sentido teatral de quem ignora o medo, pois ela temia como qualquer um, mas no de alguém para quem a intimidação como ferramenta de domínio simplesmente falha, após tantos anos num universo onde a maioria dos controles sociais se baseia no som e ela não o ouve. Hildegard Marie Wess nasceu em 4 de março de 1899, em Leipzig, segunda filha de um professor de matemática do ensino médio e de uma pianista que largara a carreira ao se casar,
mas tocava em casa todas as tardes com uma pontualidade que os filhos mais tarde chamavam de pulso da família. Era assim que sabiam as horas sem consultar o relógio, pela peça que a mãe interpretava em cada momento do dia. Aos 4 anos, Hildegard contraiu meningite bacteriana. Sobreviveu, mas a infecção devastou irremediavelmente as células ciliadas do ouvido interno. Ao se recuperar, o mundo perdera toda sua camada sonora e ela nunca a reconquistaria. Nos anos seguintes, a família W passou por um processo que o pai de Hildegard registrou em cartas enviadas a um colega, onde refletia com franqueza sobre como educar uma filha surda, sem convicções firmes, mas com a firme intenção de fazer o melhor possível. Ernst, o pai, optou por não matriculá-la nas escolas para surdos da época, que seguiam o modelo oralista predominante, aquele que defendia o ensino da fala e da leitura labial, considerando a língua de sinais um entrave à integração social e algo a ser eliminado. Sem qualquer viés teórico no debate, ele se baseava na simples observação de que sua filha, aos 5 anos, sem acesso à linguagem oral, mas hiperatenta ao mundo visual, começava a criar sozinha um repertório de gestos para se comunicar com a família, que ganhava sofisticação a cada semana. Contratou uma tutora particular fluente na língua de sinais alemã, conhecida então como Deutsche Gebärdensprache, termo que só seria padronizado décadas depois. Uma língua plena, com gramática própria, distinta da estrutura do alemão falado, capaz de transmitir qualquer ideia que o alemão expressasse, e até algumas com maior precisão. Hildegard absorveu a língua de sinais com a avidez de quem ganha um instrumento ansiado sem saber. Em 6 meses, seu vocabulário gestual superava o de muitos adultos usuários, e ela já dominava traços típicos dos falantes experientes. O uso do espaço à frente do corpo para adicionar camadas de sentido inexistentes na fala, manipulando velocidade, amplitude, tensão muscular e expressões faciais como elementos gramaticais essenciais. Frequentou uma escola regular, não especializada em surdos, pois o pai via a separação precoce de crianças surdas das ouvintes como uma segregação prejudicial a todos. Os primeiros anos foram desafiadores, já que o sistema educacional não oferecia suporte para alunos surdos em salas comuns. Ainda assim, Hildegard aprimorou uma leitura labial que os professores chamavam de prodigiosa, permitindo acompanhar as aulas sem atrasos significativos. Contudo, a língua de sinais era sua língua materna, a que usava para raciocinar, interpretar o mundo e lidar com as estruturas mais profundas do pensamento. Fato amplamente comprovado por linguistas hoje, mas em 1910 ainda polêmico. As línguas de sinais são idiomas completos, em termos neurológicos, com toda a riqueza cognitiva de qualquer língua oral, não meros gestos rudimentares. Hildegard o percebia instintivamente, antes de qualquer explicação científica, pois o vivia em sua mente diariamente. Formou-se em pedagogia na Universidade de Leipzig, de 1918 a 1922, como uma das primeiras surdas a concluir um curso superior na Alemanha, conquista que o reitor destacou na formatura com o entusiasmo de quem aplaude algo notável, sem captar plenamente sua essência. Em 1923, ingressou como professora na Georg-Losen-Schule de Berlim, a escola para surdos da capital, onde dedicaria os próximos 20 anos à missão que via como sua verdadeira vocação: ensinar crianças nascidas em um mundo que não lhes preparou a linguagem essencial, entregando-a como o maior presente possível a quem chega sem ela. Casou-se em 1927 com Heinrich Weiss, engenheiro de telecomunicações,
ou 20, de família protestante de classe média berlinense, homem de curiosidade natural e carinho discreto, que aprendeu a língua de sinais nos primeiros 6 meses de namoro com a mesma garra que dedicaria a qualquer idioma para se conectar com quem lhe importava. Na prática, a declaração de amor mais autêntica que Hildegard já recebera. Não tiveram filhos, não por escolha deliberada, mas porque o tempo escorreu com outras prioridades, adiando os momentos da decisão até que ele se tornasse irreversível, como ocorre com tantas escolhas não feitas. Quando Hitler assumiu o poder em Mitte, no centro de Berlim, em 1933, Hildegard e Heinrich acompanharam os primeiros meses da nova Alemanha com uma preocupação particular, motivada por interesses pessoais e profissionais sobre o que o regime poderia significar para aqueles que não se encaixavam em suas noções de desejáveis. A Lei de Prevenção da Prole com Doenças Hereditárias, aprovada em julho de 1933, foi o primeiro alerta claro e inegável. Essa legislação determinava a esterilização compulsória de indivíduos com diversas condições, incluindo explicitamente a surdez congênita hereditária. Nos anos seguintes, mais de 17.000 pessoas surdas foram esterilizadas à força na Alemanha nazista. Hildegard não era surda de nascença, mas por causa de uma doença, o que a situava em outra categoria legal. No entanto, como professora em uma escola para surdos, onde muitos alunos tinham surdez congênita, ela se viu no epicentro do problema, algo que não pôde nem quis ignorar. E em 1938, quando as primeiras medidas severas contra a comunidade judaica de Berlim começaram a se transformar em uma perseguição sistemática, Hildegard tomou uma decisão com a mesma naturalidade de sempre, sem dramas excessivos, mas com uma convicção firme sobre o que era certo, sem necessidade de delongas. Parte 2. O estopim, o dia em que a linguagem virou arma. A Georgenschule de Berlim, onde Hildegard lecionava, era uma instituição que recebia tanto crianças oientes quanto surdas, em salas separadas. Essa configuração refletia o conflito constante na educação de surdos da época. De um lado, o modelo oralista, que buscava inserir os surdos no mundo dos ouvintes. Do outro, o da comunidade surda, que via a língua de sinais como o fundamento natural para o ensino dessas pessoas. Desde 1935, crescia ali o número de crianças judias surdas, cujos pais, barrados das escolas comuns, encontravam na Georgenschule um dos raros lugares ainda abertos a elas, graças ao status de instituição especializada em surdez, que criava uma zona cinzenta administrativa, adiando as restrições antissemitas já impostas às escolas regulares. No outono de 1938, Hildegard tinha em sua sala 6 alunos judeus surdos, entre 8 e 12 anos, crianças que, em alguns casos, ela ensinava há anos e que para ela não eram um grupo impessoal, mas indivíduos com nomes, traços únicos e formas particulares de gesticular na língua de sinais, que ela dominava tão bem quanto sua própria caligrafia. A Noite dos Cristais Quebrados, em 9 de novembro de 1938, mudou tudo. Hildegard não ouviu os tumultos, não podia ouvi-los, mas os presenciou. Morava em um apartamento em Mitte com Heinrich e da janela avistou os grupos com tochas, a fumaça no horizonte e o movimento peculiar das pessoas na rua, típico de eventos fora do comum, no pior sentido possível. Na manhã seguinte, ao chegar à escola, notou que 3 de seus 6 alunos judeus faltavam. Os outros 3 apareceram em um estado que ela registrou em seu diário da guerra como o de quem foi exposto a algo ainda não digerido,
talvez nunca o fosse por completo. Hildegard foi até o diretor e questionou o que ocorria com os alunos judeus. Ele, um homem de 50 anos dedicado toda a carreira à educação de surdos, com uma postura ambígua em relação ao nazismo, nem apoiava ativamente nem resistia, informou que recebera ordens para retirá-los da escola em 2 semanas. Quando ela perguntou para onde iriam, ele respondeu que não sabia. Hildegard deixou o gabinete, dirigiu-se à sua sala, trancou a porta e ficou parada diante do quadro por vários minutos, com as mãos imóveis ao lado do corpo, seu jeito de assimilar o que demandava reflexão antes da ação. Naqueles instantes, surgiu um insight que ela depois descreveu como tão evidente que se espantou por não tê-lo tido antes. Era simples. A língua de sinais era invisível aos nazis, pois eles não a conheciam nem pretendiam aprendê-la, vendo-a como idioma de gente indigna de atenção. Essa invisibilidade nascida do desprezo do regime pelos surdos era precisamente a ferramenta ideal para a resistência. Uma conversa em alemão podia ser ouvida por qualquer um ao alcance da voz. Um bilhete em alemão podia ser lido por quem o encontrasse por acaso, mas um diálogo em língua de sinais era totalmente impenetrável para quem não a soubesse. E os nazis, na sua presunção sobre quem valia o esforço de estudar e compreender, haviam gerado, sem se darem conta, uma falha de inteligência gigantesca que Hildegard soube explorar. Naquela tarde, ela voltou para casa e contou a Heinrich o que lhe ocorrera. Heinrich, casado com Hildegard, havia 15 anos e esperto em distinguir os pensamentos que ela expressava enquanto os formulava dos que já se haviam tornado resoluções firmes, ouviu tudo com atenção e respondeu apenas com uma frase. Ele disse: "Por onde começamos?" Parte 3. O sistema. A língua de sinais como código invisível. O que Hildegard montou nos meses seguintes não diferia, em sua essência estrutural, dos métodos de comunicação secreta que outros, resistentes erguiam no mesmo período por toda a Europa, mas se distinguia radicalmente na execução, pois se baseava em uma língua plena e não em um código erguido sobre uma língua pré-existente. Essa distinção era crucial, e Hildegard a captava com a clareza de quem dedicara a vida a refletir sobre a linguagem de dentro para fora, como usuária de duas línguas e testemunha direta do que cada uma exige. Um código sobre o alemão, como o das ervas medicinais de Ruth Auerbach em Berlim, ou as bainhas de Helena Sippers em Amsterdã, demandava decifração. E se o método fosse descoberto, o código se desfazia. A língua de sinais não era um código, era uma língua, e uma língua não se decifra, aprende-se. Dominá-la com fluência verdadeira exige anos de imersão e treino, que nenhum agente da esse conseguiria em pouco tempo, mesmo se desconfiasse da necessidade. Mas Hildegard avançou ainda mais, ciente de que a língua de sinais cotidiana, por mais invisível aos nazis, não bastava como canal clandestino, já que seus falantes habituais, a comunidade surda de Berlim, podiam ser coagidos a delatar o que vissem em conversas flagradas. Assim, ela criou uma camada extra sobre a língua de sinais, similar à esteganografia, a técnica de esconder mensagens dentro de outras, mas ajustada à essência visual e espacial da língua de sinais, e não à linearidade temporal do texto escrito. A língua de sinais possui um traço singular, ausente nas línguas orais da mesma forma. O sentido não reside só na configuração dos gestos, mas no ponto do espaço diante do corpo onde se formam, na velocidade e firmeza da execução, na orientação do olhar ao produzi-los e na mímica facial que os enquadra. Essas nuances são gramaticais na língua de sinais padrão.
Hildegard, porém, inventou um esquema em que combinações específicas delas, neutras na língua comum, ganhavam sentidos extras, conhecidos só pela rede. Por exemplo, na língua de sinais alemã, o gesto para amanhã segue uma forma manual padrão reconhecida por todos. Mas, se feito com a mão um pouco deslocada para a direita da posição neutra, no sistema de Hildegard indicava perigo iminente. Com o olhar para baixo, em vez de à frente, apontava para uma reunião à noite. Executado mais devagar que o usual, sinalizava notícia urgente a passar adiante. A vantagem era que um observador de uma conversa em língua de sinais, mesmo com noções básicas da língua, não notaria nada estranho, pois as alterações codificadas pareciam sotaques regionais ou traços pessoais do sinalizante para leigos. Só alguém com a fluência de Hildegard, após quase 40 anos de uso diário, poderia tecer um sistema tão fundido à gramática profunda da língua, e só quem tivesse tal domínio o detectaria. Em Berlim, em 1942, esse patamar de fluência na língua de sinais alemã, fora de surdos ou profissionais que lidavam com eles, era praticamente nulo. A rede que Hildegard construiu em torno desse sistema de comunicação contava com 3 camadas. A primeira era a própria escola. Hildegard continuava lecionando para seus alunos, tanto surdos quanto ouvintes, empregando a língua de sinais como complemento ao alemão escrito, prática totalmente comum em uma escola para surdos e que não demandava explicações extras entre os estudantes. Aos poucos, vários deles dominaram as variações do sistema criado por ela, pois Hildegard as transmitia da mesma forma que ensinaria qualquer traço regional ou dialetal da língua, exibindo-as como opções avançadas conhecidas pelos melhores sinalizadores. A segunda camada envolvia a comunidade adulta surda de Berlim, um grupo pequeno e unido, típico de minorias linguísticas, com suas próprias redes sociais e uma cultura de comunicação visual que tornava as interações entre eles totalmente claras uns para os outros e invisíveis para o mundo dos ouvintes. Hildegard era uma personalidade reconhecida e admirada ali, graças à sua carreira profissional e ao ativismo em prol dos direitos dos surdos. Dentro dessa comunidade, várias pessoas captaram logo o propósito dela e aderiram ao sistema, cientes de que exploravam sua invisibilidade como forma de resistência. A terceira camada, a mais diversa e, em muitos aspectos, a mais crucial, formava-se por ouvintes sem surdez que haviam aprendido a língua de sinais por motivos variados, parentes de surdos, ex-alunos da escola, voluntários de entidades de apoio aos surdos, e que assim podiam trocar mensagens no sistema de Hildegard com membros da comunidade surda, sem que isso fosse notado por olhos externos. Heinrich gerenciava a logística dessa terceira camada, aproveitando seu cargo de engenheiro de telecomunicações para se deslocar livremente por distintas áreas de Berlim, sem chamar atenção e atuar como elo entre grupos que não se conectavam diretamente. O esquema começou a operar em 1939, inicialmente de forma restrita, para alertar sobre batidas policiais contra judeus, ainda no bairro que mantinham laços com a comunidade surda, seja por familiares, ex-alunos ou vizinhos surdos. Gradualmente, ampliou-se para organizar abrigos, repassar dados sobre deslocamentos da Gestapo e planejar fugas de Berlim para quem precisava escapar. Em 1942, com o sistema a todo vapor, Hildegard comandava uma rede de 43 indivíduos, surdos e ouvintes, que utilizavam a comunicação visual para atuar em um Berlim repleto de olhos vigilantes, sem que agente algum da S percebesse que as conversas em língua de sinais,
vistas esporadicamente nos bairros surdos, eram mais do que trocas rotineiras de quem não podia falar. Parte 4. Os 11 registros, cada vez mais próximos. O primeiro registro na escola ocorreu em janeiro de 1941. Não mirava Hildegard nem o sistema de comunicação, mas era uma vistoria geral ligada à política nazista sobre educação de deficientes, área em que o regime intervinha ativamente por causa do peso da eugenesia em sua doutrina. 2 funcionários do Ministério da Educação apareceram com uma lista de alunos e perguntas sobre os métodos pedagógicos, insistindo especialmente se a escola priorizava a língua de sinais em vez do alemão falado, o que contrariava a diretriz oficial da época, ainda favorável ao oralismo para inserir os surdos na nação. Hildegard respondeu a tudo por meio do diretor da escola, que servia de intérprete oral, valendo-se de sua surdez como escudo natural contra inquirições baseadas em fala direta. Quanto aos métodos, foi franca, afinal, a verdade não ameaçava ninguém ali. Descreveu o uso equilibrado do alemão oral e escrito junto à língua de sinais, pois estudos educacionais comprovavam que crianças surdas progridem mais com acesso pleno à sua língua materna além do alemão, e que esse bilinguismo facilitava, em vez de atrapalhar, a integração. Os funcionários não tinham preparo para debater pedagogia e saíram de mãos abaladas com suas anotações, sem encontrar qualquer indício de irregularidade, pois simplesmente não existia nada irregular no que Hildegard lhes apresentara. A quarta vistoria, na primavera de 1942, diferiu completamente porque partiu da SD, e não do Ministério da Educação, sinalizando uma mudança de foco, de meras questões administrativas sobre práticas didáticas para suspeitas de ações secretas. O oficial que apareceu naquele dia, um Unterstormfutter de cerca de 30 anos chamado Unterstormfutter Baumann, exibia o ar de quem não viera inspecionar rotinas, mas caçar algo bem definido. Iniciou o diálogo como faria um interrogatório padrão, fitando Hildegard nos olhos com a imponência de quem conta com o impacto imediato de sua voz para impor obediência. O impacto costumeiro não veio. Hildegard o encarou sem piscar. Em seguida, tocou os ouvidos e apontou para o caderno em sua mesa. O gesto habitual com qualquer ouvinte que ignorasse como se comunicar com ela. Baumann hesitou, piscou e rabiscou no caderno. O que se seguiu foi um interrogatório por escrito, que Hildegard dominou com maestria, fruto tanto de uma vantagem inerente quanto de uma preparação calculada, pois ela já havia antecipado exatamente esse cenário e bolado respostas com a mesma precisão que usava em suas aulas. A comunicação escrita traz traços que a separam do verbal, e ali beneficiavam Hildegard. É mais demorada, permitindo reflexão antes de replicar. Cria um rastro das perguntas e respostas, dificultando distorções pelo interrogador. E gera uma troca menos opressora, já que ele perde recursos como entonação, volume e silêncios ameaçadores, essenciais para amedrontar. Baumann indagou sobre indivíduos concretos, nomes de gente da comunidade surda de Berlim, que, ao que parecia, haviam despertado o interesse da SD por motivos que ele não revelou. Hildegard rebateu que conhecia alguns pelo contato na escola e nada sabia de suas ações além do âmbito escolar. Questionou especificamente a língua de sinais, se ela poderia veicular dados sem que forasteiros a decifrassem. Hildegard confirmou que sim, traço comum a qualquer idioma exclusivo do grupo, como o polonês para quem não o domina ou o latim para os não iniciados. E se a esse devia nisso ameaça à segurança, podia mandar agentes à escola para aprenderem, com ela própria se dispondo a lecionar.
Bauman leu a réplica 2 vezes antes de anotar a derradeira dúvida. Se Hildegard usara a língua de sinais para passar recados a judeus sobre manobras da SD. Hildegard examinou a indagação, pausando o tempo exato para soar autêntica, sem traço de ensaio. Depois escreveu a resposta. Ensinava a língua de sinais a todos os alunos sem distinção, pois era seu dever. Se havia ou houvera crianças judias entre eles, resultava de trâmites oficiais de matrícula, e ela não escolhia a turma, apenas ministrava aulas aos designados. Bauman ponderou a réplica, levantou-se, pegou o caderno de anotações, folheou-o como se pensasse em confiscá-lo e o devolveu à mesa. Partiu sem mais palavra. Hildegard aguardou o fechamento da porta, aproximou-se da janela e o viu atravessar o pátio da escola até a portaria. Ao sumir de vista, virou-se para o quadro negro e prosseguiu a aula interrompida havia 35 minutos, retomando precisamente do ponto exato. Seus alunos, que acompanharam tudo no silêncio atento de quem decifra um papo visual em vez de auditivo, a fitaram por instantes. Então, o menino na primeira carteira, Ernst, de 10 anos, surdo desde o berço, e com o olhar perpétuo de quem capta o mundo mais veloz do que ele devolve dados, formulou uma pergunta em língua de sinais. Perguntando se o homem que aparecera era uma pessoa ruim. Hildegard observou o menino por um instante e, em seguida, rebateu em linguagem de sinais com a resposta que ofereceria a qualquer indagação de seus alunos. Algo verdadeiro, mas sem revelar toda a verdade. Explicou que se tratava de alguém à procura de algo que não encontrara ali. Ernst assentiu com a gravidade típica de uma criança de 10 anos, lidando com assuntos adultos, ciente de que as respostas dos grown-ups para suas dúvidas raramente são plenas, mas por vezes trazem sinceridade, e isso basta. O 8º registro, no outono de 1943, foi o mais extenso e intricado. Desta vez, veio com um intérprete de linguagem de sinais, a primeira ocorrência desse tipo, o que sugeria que alguém na ESSE devia a barreira comunicativa com Hildegard, como obstáculo solucionável com recursos apropriados. O intérprete, um homem de cerca de 45 anos chamado Hartenberg, demonstrou domínio da linguagem de sinais, embora Hildegard, nos primeiros 2 minutos de diálogo, concluísse que seu nível não era nativo nem de imersão, e sim de aprendizado formal, talvez como ouvinte em uma escola para surdos em fase anterior da vida. Tal proficiência bastava para trocas rotineiras, mas não captava as nuances do sistema pessoal de Hildegard, a menos que ele soubesse precisamente o que procurar, e ela não tinha motivo para exibi-las. Com o intérprete presente, o interrogatório mudou de tom, mas não de desfecho. O oficial responsável, diferente de Bauman e apresentado apenas por sua patente, HSTM Futter, indagou sobre a rede de comunicações da comunidade surda, se Hildegard conhecia indivíduos que usavam sinais para passar informações políticas sobre certos membros específicos flagrados em conversas que agentes da SD não decifraram. Hildegard replicou via intérprete com sua mistura habitual de franqueza seletiva e exatidão técnica, confirmou o verificável e inofensivo, negou serenamente o que poderia expor alguém e desviou para aspectos linguísticos técnicos quando as perguntas invadiam a essência das operações. Em certo ponto, o intérprete rompeu o padrão. Dirigiu-se diretamente a Hildegard em sinais, sem relei do oficial, questionando se ela sabia que empregar linguagem de sinais em ações contra o Estado configurava crime grave. Hildegard o fitou. Num segundo, analisou seu domínio real pela postura das mãos e pelo olhar, ratificando que era usuário hábil, mas não fluente nativo.
respondeu em sinais com frase que, na norma padrão, indicava plena compreensão da gravidade, mas em seu código adaptado, com deslocamento sutil de uma mão e tensão específica no pulso final, carregava mensagem oculta não para o intérprete, e sim para a aluna de 16 anos no terceiro banco da sala, integrante da rede, que acompanhava tudo com foco intenso, sabendo da relevância. A mensagem secreta cancelava a reunião daquela noite e mandava alertar os outros. O intérprete passou ao oficial apenas a versão padrão. O oficial saiu de mãos vazias. Os dois partiram. A aluna do terceiro banco, Gerda, de 16 anos, com audição normal, mas filha de pais surdos, conhecida na comunidade surda como CODA, Child of Deaf Adults, crescida com sinais como língua materna, gravou a mensagem dupla e, à tarde, repassou-a aos 4 contatos diretos da rede. A reunião noturna foi suspensa. Parte 5. As vidas preservadas pelo silêncio das pessoas auxiliadas diretamente pelo sistema de Hildegard ao longo dos anos de guerra. Algumas escaparam graças a alertas sobre batidas que deram tempo para se ocultar ou mudar de lugar. Outras pela organização de documentos falsos produzidos e distribuídos via comunicação visual, e mais pela mediação de rotas de fuga de Berlim para áreas seguras. É complicado determinar o número exato porque o sistema de Hildegard, por essência, focava na comunicação e não no resgate direto, o que quer dizer que seus impactos vinham da informação passada, dependendo do que cada receptor decidia fazer com ela. Rastrear essa sequência de causas nos arquivos pós-guerra é algo que pesquisadores do Memorial do Holocausto de Berlim compararam a tentar refazer uma conversa só com as palavras soltas, sem o contexto ou os silêncios. O que se sabe com mais certeza é que, de 1939 a 1944, o sistema alertou com antecedência sobre pelo menos 27 batidas policiais para gente listada para prisão. E em todas essas vezes, as pessoas avisadas sumiram de seus endereços antes que as capturas acontecessem. Além disso, organizou a entrega de documentos falsos para no mínimo 43 indivíduos e arranjou caminhos de fuga para 19. Mas há relatos pessoais que Hildegard registrou em seu diário, mostrando o lado humano real, em vidas específicas salvas. O primeiro envolveu os Stern, uma família de 4 no bairro de Prenzlauer Berg, cuja filha mais velha, Miriam, de 16 anos, era surda e tinha sido aluna de Hildegard por 3 anos até as regras de 1938 a forçarem a sair da escola. Miriam continuou na rede pelo motivo mais simples. Ela sabia a língua de sinais e conhecia Hildegard bem. Quando Hildegard precisou de aliados confiáveis, Miriam se ofereceu. No outono de 1941, foi ela quem passou para a família o alerta de que seus nomes estavam numa lista de deportação para a semana seguinte. Os 4 ganharam 4 dias para se virar. Aproveitaram esse tempo para passar bens valiosos a gente de confiança, ligar com uma rede de abrigo fora de Berlim, por um contato que Heinrich havia criado meses antes, justamente para emergências assim, e deixar a cidade com papéis que os pintavam como uma família da Saxônia em visita à capital voltando para casa. Os 4 se salvaram. Miriam acabou presa numa batida diferente em 1943, por uma denúncia isolada ligada a outra ação de resistência em que ela atuava à parte da rede da professora. Deportada em outubro de 1943, nunca mais voltou. No diário, Hildegard falou de Miriam de forma curta, mas que dizia tudo. Só o nome dela, a data da prisão e uma frase única, chamando-a de a mais corajosa que conhecera,
com uma língua de sinais impecável. Era o maior elogio possível vindo dela. O caso que mais mexeu emocionalmente com Hildegard foi o de um ouvinte, algo raro, já que a maioria dos atendidos pelo sistema vinha da comunidade surda ou tinha laços diretos com ela. Chamava-se Friedrich Meyer, médico judeu de 40 anos que entrou na rede por indicação de uma família cujos 3 filhos estudavam na escola. Friedrich não entendia nada de língua de sinais ao chegar, e o desafio para incluí-lo era que, sem isso, ele não conseguia se conectar com segurança à maior parte da rede. Hildegard o ensinou por 6 semanas, com encontros 3 vezes por semana no apartamento dela, em aulas de 1 a 2 horas, que para olhos de fora pareciam só lições de sinais para um doutor que tratava pacientes surdos e queria falar com eles direto, a desculpa perfeita que ela bolou. Em 6 semanas ele não virou fluente, mas pegou o básico funcional para trocar ideias com a rede em cenários controlados e, mais crucial, para usar as variações do sistema de Hildegard em nível inicial. Essas aulas foram também a primeira vez que Friedrich conviveu de verdade com a comunidade surda, além do consultório, e algo nisso o transformou de um jeito que ele mesmo achava duro de explicar. Em uma das últimas aulas, ele confidenciou a Hildegard que havia passado 40 anos convencido de que a língua de sinais era apenas um meio rudimentar de comunicação para quem não conseguia dominar a linguagem falada por completo, mas que, em apenas 6 semanas, descobrira o exato oposto dessa ideia e se sentia envergonhado por ter demorado tanto para perceber isso. Hildegard respondeu em sinais, dizendo que não havia motivo para vergonha, já que ninguém lhe havia mostrado a realidade antes, e o essencial era que agora ele a conhecia. Friedrich recorreu à rede de contatos para obter documentos e deixar Berlim no verão de 1942. Ele emigrou por Portugal até os Estados Unidos, onde continuou exercendo a medicina até os anos 80. Em 1971, publicou um artigo no Journal of the American Medical Association defendendo a língua de sinais como uma linguagem plena, num momento em que o debate científico sobre o assunto ainda fervia. No parágrafo de agradecimentos, mencionou que sua compreensão do tema começara com 6 semanas de aulas com uma professora alemã cujo nome não podia revelar, por motivos que ainda não era possível explicar em público, mas que esperava esclarecer no futuro. Naquela altura, o nome de Hildegard Weiss já circulava nos meios de pesquisa sobre a resistência ao nazismo, embora não no universo acadêmico da linguística, onde Friedrich divulgava seu trabalho. A ligação entre esses dois mundos ainda não existia. Parte 6. A crise final. Em janeiro de 1944, o silêncio quase se quebrou quando a crise que Hildegard sempre soubera que viria surgiu de onde menos esperava. Não veio da SD, nem de uma batida policial, nem de uma traição. Foi um de seus próprios alunos. Chamava-se Walter, tinha 12 anos e era oriente, filho de uma família comum do bairro, sem laços com a comunidade judaica ou qualquer militância política. Os pais o matricularam na Geher Schule, porque ele tinha uma irmã surda e queriam que soubesse se comunicar com ela. Walter era esperto e atento. Traços que, em tempos normais, o tornariam um aluno exemplar, mas que nessa situação delicada o transformavam em uma ameaça involuntária sem que ele percebesse ou quisesse. Com o olhar puro de uma criança de 12 anos, que nota tudo sem o peso do que se deve ignorar, ele observara que, às vezes, a professora W empregava gestos fora do repertório que ensinava à turma,
sempre em papos com certas pessoas, e que esses gestos traziam uma urgência ou relevância que alterava visivelmente o jeito de agir de quem os recebia. Walter não decifrava o significado, mas sentia que algo lhe escapava e ansiava compreender, reação típica de um garoto esperto diante do desconhecido. Num instante de franqueza infantil, ao mesmo tempo inocente e arriscado ao extremo, ele ficou depois da aula e questionou Hildegard diretamente em sinais, se aqueles gestos que usava com alguns significavam assuntos ausentes do vocabulário das lições. Hildegard o encarou por um tempo que pareceu eterno ao menino, enquanto calculava o risco exato que ele representava, um perigo puramente acidental, oriundo da curiosidade ingênua de quem ignora o que é melhor não saber, agravado pelo risco de ele repetir a pergunta em outro lugar menos protegido que a sala dela. Hildegard optou por uma escolha contrária a todas as regras de segurança do sistema, guiada por sua noção da mente infantil, que lhe indicava ser a única saída viável. Confirmou que sim, existiam sinais além do padrão, usados por ela e outros para tratar de assuntos impossíveis de expressar de outra forma, pois havia quem caçasse essas informações para causar mal. Em seguida, elogiou sua percepção aguçada como uma virtude valiosa, mas alertou que ele precisava captar que aquilo não podia ser contado a ninguém, sob pena de colocar em risco gente inocente. Walter absorveu tudo com a concentração absoluta de seus 12 anos, lidando com assuntos adultos. Depois indagou se poderia aprender aqueles sinais especiais. Hildegard respondeu que não, explicando que seria arriscado demais para ele e que a forma mais útil de ajudar era justamente o oposto, apagar da memória os sinais que havia presenciado. Walter a fitou por alguns instantes, antes de assentir com a cabeça. Ela jamais soube ao certo se o menino realmente esqueceu o que vira ou se apenas fingiu ter esquecido. Na prática dava no mesmo, mas, em tese, eram coisas bem distintas. O que ela tinha certeza era que Walter guardou segredo absoluto, sem que nada chegasse aos ouvidos errados e gerasse problemas, e prosseguiu como aluno dela até o fim do ano letivo, com a mesma rotina de antes da conversa. Naquela noite, em seu diário, Hildegard registrou que os 20 minutos trocados com um garoto de 12 anos a aterrorizaram mais do que qualquer um dos 11 interrogatórios da SD. Anotou que o medo sem propósito era mais complicado de enfrentar do que o medo calculado, pois nesse último, pelo menos, se sabia o que estava em jogo. Parte 7. O legado. O que restou do silêncio. No dia 2 de maio de 1945, Berlim capitulou. Hildegard se encontrava na escola quando a notícia chegou, não para trabalhar naquele dia, mas porque o prédio sempre fora seu refúgio quando o mundo perdia a ordem e o rumo. Nos últimos dias do cerco à cidade, com os canhões soviéticos ecoando ao longe e o caos se espalhando pelas ruas, ela entrara na sala de aula, limpou o quadro negro e rabiscou nele o vocabulário da próxima aula, pois precisava crer que haveria uma próxima, mesmo sem data para ministrá-la. Heinrich havia escapado com vida, algo incerto nos meses finais da guerra, quando os bombardeios transformaram bairros inteiros de Berlim em ruínas e o regime moribundo convocava para a defesa da cidade homens de todas as idades, inclusive os antes dispensados por motivos profissionais. Os dois estavam vivos. Já era mais do que muitos podiam dizer naquela data. Nos meses seguintes, Hildegard auxiliou os investigadores aliados na coleta de dados sobre a resistência civil em Berlim, com a mesma precisão meticulosa de sempre, fornecendo relatos minuciosos sobre a rede, as táticas e os envolvidos.
Insistiu para que cada nome de quem arriscara a vida fosse registrado com exatidão, mas falou pouco de si mesma, não por falsa humildade, e sim porque via sua criação como um esforço coletivo da comunidade surda de Berlim, que explorara sua invisibilidade social para realizar o que os vistos não conseguiriam. Retornou à escola no outono de 1945 e lecionou até 1964, aposentando-se aos 65 anos, 20 após o fim da guerra e 41 desde sua estreia como professora iniciante naquele mesmo colégio. Em 1957, Yad Vashem a condecorou como justa entre as nações. Ela viajou a Jerusalém com Heinrich para a cerimônia, sua primeira saída da Alemanha desde o pré-guerra. No evento, o representante de Yad Vashem discursou sobre o sistema de Hildegard como o caso mais refinado de comunicação secreta em língua natural documentado na resistência antinazista. Ele destacou a ironia principal. O regime que buscava erradicar os surdos em nome da eugenia criara com seu desdém o vazio de visibilidade que permitiu a uma educadora surda montar uma rede de oposição indetectável. Hildegard acompanhou o discurso por meio do intérprete de língua de sinais que a acompanhara de Berlim, transmitindo as palavras em tempo real. Ao final, quando lhe pediram para falar, ela permaneceu imóvel por um instante, mãos no colo, antes de erguê-las e se expressar em sinais por cerca de 2 minutos. O intérprete converteu para o alemão falado, que por sua vez foi traduzido ao hebreu e ao inglês para os presentes. Ela afirmou querer retificar um ponto do discurso anterior, que retratava sua ação como o uso da invisibilidade surda como arma de resistência. Descrição precisa, mas incompleta em algo essencial. Ele explicou que as pessoas surdas não são invisíveis porque o mundo não as enxerga, mas sim porque o mundo nunca se deu ao trabalho de aprender a vê-las, e que existe uma diferença crucial entre essas duas perspectivas, pois a primeira é uma mera condição, enquanto a segunda é uma escolha, e escolhas podem ser revertidas. Afirmou que o regime nazista jamais compreendeu, o erro básico que permitiu todo o resto, era que desprezar aqueles que não se encaixam na sua noção do que uma pessoa deve ser, não os torna menos capazes, mas sim torna você menos apto a perceber o que eles estão fazendo. Disse que era só isso que queria expressar. O intérprete de língua de sinais que converteu suas palavras para o alemão falado era um homem de 30 anos, que aprendera a língua na escola onde Hildegard lecionara e a conhecia desde os 5 anos dele, quando ela tinha 40, o ano em que sua mãe surda o levara para conhecer a professora W, pois queria que o filho soubesse quem era a figura mais importante da comunidade em Berlim. Ao finalizar a tradução oral das palavras de Hildegard, ele se virou para ela e, em língua de sinais só para os olhos dela, comentou que havia transmitido tudo com exatidão, mas que faltavam as mãos de Hildegard para torná-las plenamente justas, já que havia gestos que ela fazia e que ele ainda não dominava imitar. Hildegard o fitou, depois sorriu, algo que fazia com pouca frequência e que, quando acontecia, transformava por completo a seriedade habitual de seu rosto. Respondeu que passara 40 anos aprendendo e ainda não terminara, então ele tinha tempo de sobra. Hildegard W. faleceu em 4 de março de 1979, no dia em que completaria 80 anos em Berlim, no mesmo apartamento onde morava com Heinrich desde 1928 e onde, durante os anos de guerra, transmitia em silêncio com as mãos o que nenhuma voz ousaria dizer sem ser captada pelos ouvidos errados. Heinrich a sobreviveu por 4 anos, morrendo em 1983 na Geier
Laienschule de Berlim, que continua ativa até hoje com outro nome em outro prédio do mesmo bairro. Desde 1985, há uma sala de aula com o nome de Hildegard W. Na parede dessa sala, uma placa discreta cita as palavras que ela proferiu em Jerusalém em 1957, a parte sobre a distinção entre não ser vista e não ser olhada, traduzidas para o alemão e para a língua de sinais alemã em uma transliteração visual que os alunos podem decifrar se souberem a língua. Todo ano, no primeiro dia de aula, a professora daquela sala escreve no quadro o vocabulário da lição inicial, o básico da língua de sinais. Palavras para os conceitos essenciais do mundo, como nome, família, casa, amigo, ajuda, obrigado. Em seguida, explica aos alunos que, naquele mesmo lugar, décadas antes, uma professora surda provara que a linguagem, qualquer forma que os humanos usam para se comunicar, pode, em certas situações, ser a linha entre a vida e a morte, que as palavras contam, que o jeito de dizê-las conta, e que, por vezes, as mais impactantes são aquelas que ninguém mais consegue ouvir.